Hoje acabamos o livro de 2 Tessalonicenses ontem, o capítulo 3, né? Eram 3 capítulos só, e vamos iniciar hoje o livro de Tiago. Então você que tem a sua Bíblia, por favor, abra lá no livro de Tiago, né? Ou São Tiago, ou se você tem a sua Bíblia em inglês, então seria James, né? São James, ou se você tem a sua Bíblia aí, né, no grego, então seria Jacó, né? Ou Jacó, ok? Glória a Deus. Uhum. Legal. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. E Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. São apenas 5 capítulos que tem o livro de Tiago. Então, nessa semana a gente já elimina, né? A gente estuda, né? Esse livro também de Tiago, tá bom? Vai ser algo muito especial. Inclusive, deixa eu já fazer uma observação sobre o livro de Tiago, que é muito importante. O livro de Tiago, ele é declarado pelos estudiosos, né, que possivelmente foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, tá? Antes até mesmo dos Evangelhos. Por quê? Deve ter sido ali escrito próximo ao ano 41 a 46 antes de Cristo. Sim, foi possivelmente o primeiro, tá? E tem vários detalhes assim que a gente vai falando durante a leitura da carta, vários detalhes. Quem foi esse Tiago? Esse Tiago que era o irmão de João, era o irmão de Jesus, né? Era o filho de Zebedeu, quem que era? E vai ter muita coisa legal para a gente aprender, tá bom? Vamos lá então? Então, abra uma Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, tá? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Vamos lá então. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, aqui ele já disse, ele fala assim: eu sou Tiago, servo de Deus E do Senhor Jesus Jesus Cristo, e estou me dirigindo a quem? As 12 tribos dispersas entre as nações. Tá? Não é uma igreja específica, mas todas as tribos que estão dispersas entre as nações. Sabemos nós que, justamente pela data que foi escrita, esse Tiago aqui não poderia ser o Tiago, irmão, né, de João, filho de Zebedeu. Por quê? Herodes Antipas já tinha matado ele, né, nessa época que foi escrita essa carta, então não poderia ser ele. Então, queridos, nós, por exclusão, nós descobrimos que esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, o qual, olha só, e aqui vem então a coisa bem interessante, o qual ele, por ser irmão de Jesus, né, você vai ouvir muitas pessoas falar assim, meio irmão, porque ele era filho de José e de Maria, e Jesus era só filho de Maria com Deus, então muitos autores vão dizer meio irmão, mas você sabe, entender irmão, né? Irmão de Jesus, eles não acreditavam em Jesus, né, como o Messias, né? Afinal de contas, cresceu com Jesus, brincou com Jesus, enfim, tá? Até que Jesus ressuscitou. Então é interessante que até que Jesus, né, ressuscitou, esse Tiago aqui, queridos, eles não acreditavam em Jesus como o Messias. Mas quando Jesus ressuscitou, conta a história, tá, que esse Tiago aqui, ele estava no meio daqueles 120 lá em Atos dos Apóstolos, buscando o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Você vê ele ali sendo um dos principais na igreja de Jerusalém. Você vê ele ser depois o pastor da igreja em Jerusalém, um dos líderes fortes em Jerusalém, tá? Ele é uma pessoa muito importante. E aqui então, quando ele escreve essa carta, ele se coloca como servo de Deus. E aqui você vai ver agora a humildade dele, porque ele poderia ter falado, né? Servo de Deus e irmão de Jesus. Ou meio irmão de Jesus. Imagina que bope que ia dar, irmãos. Imagina a rede social, né? É o irmão de Jesus. Gente, iam bater continência pro cara, né? Não, ele fala, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? E eu escrevo as tribos dispersas. Por que dispersas? Por que vocês acham que as tribos estavam dispersas, irmão? Sempre quando está escrito, é porque houve uma perseguição. Uma antes, perseguição, né? Exatamente. É porque justamente estava havendo uma perseguição, né, contra os cristãos, né? Porque até então todos estavam concentrados em Jerusalém, né? Exatamente. Uma vez que começou a haver perseguições, o evangelho foi espalhado. E aqui então você vai ver que ele vai escrever, e ele vai escrever justamente acerca das provas e tentações.
Daí ele continua dizendo assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pode continuar mais um pouquinho. Pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Isso aí. Eu acho que tem que abrir para a filha ali, irmão. Eu escutei. A filha está chegando em casa e possivelmente esqueceu a chave, irmãos. Então é assim, filha, a gente dá uma paradinha na live, né? Que está fazendo para o Brasil e para o mundo, para abrir a porta para o filho, né? Assim é quando Jesus, quando ele vem bate a tua porta, seu filho, né, abrir a porta, ele entra com você. Então vamos aqui, queridos, olha só. O que eu quero chamar a tua atenção? Versículo 2. Eu quero chamar a sua atenção, tá? Que diz assim, ó, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Queridos, quem que se alegra por passar diversa provação, tá? Mas Tiago está dizendo para o corpo de Cristo, para os irmãos, está dizendo assim, considere motivo de grande alegria, e não passar por tribulação, mas passar por diversas, várias tribulações, não tribulações, provações. Queridos, a partir de agora, comece a separar, tá? Palavras como provação, tribulação e tentação. São coisas diferentes e a gente está estudando a palavra do Senhor, então a gente precisa saber a diferença dessas palavras para poder entender o verdadeiro significado, né, do texto e daquilo que Deus quer comunicar para nós. Então aqui Tiago está dizendo, olha, considere grande alegria, né, motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas. É algo quase impossível, né? Isso, né? Diversas provações, tá? Diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, olha, falei a diferença da prova, né, de provação, tentação, tá? A prova, ou seja, aqui, irmãos, entenda agora como uma linha de produção, tá? Ou seja, a minha fé, ela começa a passar por uma prova, tá? Uma espécie de um teste, começa a ser provada, né? Mas por que a minha fé, ela começa a ser provada? Porque ela precisa produzir, ela precisa expandir, ela precisa retirar da minha fé algo. A minha fé, ela precisa dar à luz a algo, tá? Uma espécie assim. E o que ela precisa extrair da minha fé? Ela precisa produzir perseverança. A fé produz perseverança uma vez que ela é provada. Se a sua fé não é provada, pastora, ela não produz perseverança. Perseverança é um atributo que eu preciso ter, a pastora precisa ter, você precisa ter. Nós somos seres humanos que precisamos aprender a ter perseverança. Isso é algo que mas a perseverança, queridos, ela não vem num kit de sobrevivência, você não compra na prateleira do mercado. A perseverança é algo que ela precisa ser extraída da fé. Mas para você extrair a perseverança da fé, você precisa colocar a fé à prova. Você consegue compreender isso? Então, por isso, Deus coloca a tua fé à prova para produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, tá? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Isso vai amadurecer a mim, a você. Sem lhes faltar coisa alguma. De forma que não vai nos faltar coisa alguma e vamos nos tornar crentes, fiéis, firmes, maduros, né? E prontos para servir a Deus, tá? Diz assim, daí fala, e se ainda lhe faltar alguma coisa, se você tem falta de alguma coisa, ou falta de sabedoria, tá? E aqui eu friso, o que é falta de sabedoria? Sabedoria, irmãos, é a condição de você ver as coisas na ótica de Deus, tá? Pela ótica de Deus, não pela ótica humana. E está dizendo assim, se você tem falta de sabedoria, então peça a Deus, que Deus vai dar. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Mas tem que pedir. Exato. E também reforço que sabedoria não é algo que você também acha nas prateleiras das universidades. Você precisa pedir a Deus.
é nas universidades celestiais e que vem de Deus. Então, É porque tem a sabedoria do homem e tem a sabedoria de Deus, exatamente, que contrapõe a sabedoria. Então, queridos, talvez essa manhã aqui, talvez seja uma boa oportunidade para você também orar e falar: Pai, me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria, eu necessito de sabedoria que venha do alto, tá? E daí fala que aquele que duvida... E ele diz que é para pedir com fé, sem duvidar. Isso, que Deus dá liberalmente, ou seja, livremente, tá? Se não, a gente acaba sendo como a onda do mar, que vem e vai... Agitado o tempo todo. Agitado Vai, de um vem, lado para vai, o outro, vem. né? Um vento Vai, vem. que agitado. E ele fala: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Se você é aquele que uma pessoa instável, né? Poxa, tô aqui como a onda, né? Tô bem, não tô bem. Hoje eu tô animada, hoje eu não estou. Né? Hoje tá legal, hoje não tá. Você está sendo como onda. Uma hora eu tô com fé, outra hora eu não estou. Uma hora eu vou na igreja, outra hora eu não vou. É como uma onda inconstante. E a palavra do Senhor está sendo clara quando diz que não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E daí você até um cristão, pensa que está seguindo a Cristo, mas aqui não está recebendo nada, é por causa disso aqui. E aí o texto até figura como alguém com mente dividida. Exatamente. Fala assim, alguém com mente dividida, instável. Gente, Exatamente, tem mente dividida difícil, e é né? instável em tudo que faz, como é ruim. Você, de repente, um dia você tá lá 1000 por hora, né? Tá motivado, no outro dia parece que tudo caiu água abaixo, você já não acredita mais em nada, você já não tem mais vontade de nada, você já não acredita mais em nada. Que é isso, gente? Onda inconstante. Né? É exato, né? Imagina, um dia parece que você conquista o mundo todo, outro dia parece que você tá lá embaixo. E o vento fica levando, né? Não, vamos equacionar isso, né? Deus quer que você equacione isso. Daí a pessoa não recebe as coisas, acha, poxa, eu vou na igreja, faço isso, coisas assim, não estou recebendo. Por quê? Porque tem sido inconstante. Na verdade, isso vai... É como aquele elástico, né? Que ele vai e volta e de repente ele vai perdendo a sua capacidade de esticar, né? E ele vai ficando tudo, né? Tá? E você vai ficando assim, você vai perdendo a sua capacidade, tá? Então, que não se permita perder a sua capacidade de crer, de agir, a sua ação, né? Tá? Rompedora. Como é que você acordou hoje? Animado? Desanimado? Como você estava ontem? Consegue perceber? E tire essa instabilidade da sua vida. Seja uma pessoa constante na presença do Senhor. Porque ele diz: se alegre, né? Se alegre pelo fato de passar por provações. Ele já começa dizendo: se alegre na presença do Senhor. Ele continua: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Ok. Então, aqui você pode observar que do versículo 9 ao 11, né, vai falar ali da condição de um homem rico, né, e de um humilde que fica de uma posição elevada e de um rico que uma posição menos elevada, né, que fala, né, daquele que tem uma posição humilde deve se orgulhar, né, quando estiver numa posição elevada, e do rico deve se orgulhar caso venha viver uma condição mais humilde, né, porque o rico passará como a flor do campo. Tá? E a questão aqui talvez não seja a posição, né, e sim aquilo que Deus permite que as pessoas vivam, e mostrando que a pessoa é mais importante do que aquilo que ela tem. Tá? Do versículo 12 eu chamo a atenção que fala justamente: o feliz é o homem que persevera na provação, porque Deus
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. E aqui a diferença, então, de provação e tentação. Queridos, lembra qual a diferença que eu ressalto? Provação é algo que extrai de você algo melhor ou promove você. Tentação é algo que tira de você algo e condena você. Deus sempre promove você. Prova para extrair e para elevar. Talvez vou usar esse exemplo. A prova o diabo, é para trazer aprovação. O diabo sempre vai tentar você, porque ele quer derrubar você, condenar você, ele quer tirar algo de você. Então, você vai perceber, tá, que por isso que fala, Deus nunca tenta ninguém, porque Deus não é mau. Porque a tentação vem para tirar algo ou vem para derrubar você. Então, quem tenta é quem quer tirar, quem quer derrubar. Quem prova é quem quer extrair e quem quer promover. Tá? Então, a prova é como, né, a pessoa que ela está estudando, né? Ela estuda, ela adquire um certo conhecimento e depois passa por uma prova, né? Ali vai escrever, vai aplicar esses conhecimentos e vai ver se realmente aprendeu alguma coisa, né? Então a prova ela vem testar isso, né? E daí às vezes a pessoa é reprovada porque ela viu que não sabia tanto, não estava preparada. Então assim, a prova vem para mostrar para você se você está preparado ou não. E uma vez que você reprova, puxa, tem pessoas que ficam reprovando, mas por que é? Para você poder voltar, puxa vida, eu preciso aplicar aquilo que eu tenho aprendido. O conhecimento que eu tenho adquirido, eu preciso aplicar na minha vida, né? A reprovação é para te forçar buscar a subir, algo melhor. Né? Não a cair. Né? Então, agora que a partir do verso 19, então, nós vamos ver a importância do praticar a palavra de Deus. Ele diz assim, meus amados irmãos, tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Muita calma agora, muita calma. Então, né, o verso 19 vai falar assim, olha, irmãos, tenham isso em mente, tá? 2 pontos. Sejam todos prontos para quê? Ouvir. Tardios para quê? Falar. Tá? E tardios para? Irar-se. Gente, hoje, para pensar hoje, tá? Quem que você conhece hoje, tá? Que gosta, que é pronto para ouvir. São poucas pessoas que você conhece hoje. Fala, nossa, aquela pessoa eu posso ficar falando horas e horas. E aquela pessoa fica lá me ouvindo. Tanto é que hoje, né? É um exercício ou uma função que até paga. Você quer que alguém te ouça, você tem que ir para o terapeuta, você tem que ir para o psicólogo, né? Para ele ficar lá te ouvindo, fazendo algumas perguntas para você, e você vai e fala. O pastor, só que o pastor você não paga. O pastor é de graça, você aproveita. Sai barato. Sai barato. Né? Então você vai e fala. Às vezes, irmãos, eu tô ali, né? A pessoa fica ali, às vezes 1 hora, eu fico preocupado, porque, né, também tem horário, né? Tem outras pessoas para atender. E às vezes até eu tenho que interromper para a pessoa. Eu vejo que às vezes a pessoa só precisa falar. Né? Então, assim, mas o que eu quero ressaltar aqui, assim, hoje você veja que as pessoas, elas não querem ouvir. Não. Né? Elas estão tendo dificuldade para ouvir. Tá? Elas vão no culto, às vezes, né, para ouvir ali aqueles 40 minutos de mensagem. Meu Deus do céu. Por isso que às vezes, por internet, às vezes é tão difícil. Às vezes as pessoas, o assunto tem que ser uma fofoca muito boa. Gente, o babado tem que ser bom. Para prender a pessoa meia hora aqui na frente da internet, a coisa tem que ser violenta. Porque senão a pessoa ela não fica. Ninguém quer ouvir. Agora, falar, contar,
o que o marido fez, contar, né, o que os filhos fez, contar o que a vizinha fez, contar o barraco que escutou na casa ao lado. Isso todo mundo quer dizer. E irá então ficar brabo. Nossa. Meu Deus. Então olha só, e isso não é uma novidade de hoje, pastor. Naquela época já era assim. E você veja que Tiago... E até com respeito à oração, né? Nós falávamos isso ontem ainda. A pessoa que ora, né? Às vezes tem uma vida de oração, ora, mas não ouve. Tem negligenciado a parte de ouvir a Deus. Então, aplica-se isso também. A ser, né? Esteja prontos para ouvir, tardios para falar. Então, até na oração, assim, porque você vai... mas eu oro, eu peço, eu falo com o Senhor, mas não recebo. Gente, começa a ouvir a Deus. Acredite, o que a pastora está querendo dizer é o seguinte: imagina uma pessoa, acredite, que ora, eu não estou exagerando, imagina uma pessoa que ajoelha e ora 2 horas direto, falando com Deus, 3 horas, 4 horas, Senhor, papapá, fica falando com Deus, 2, 3 horas, levanta, pisando nas nuvens, ok? Sai, tá? E faz tudo que pensa que pode fazer, tá? E de repente dá tudo errado. E fica bravo, fica irado. Por quê? Orou 2 horas continuamente. E não ficou 5 minutos paradinho para ouvir a resposta de Deus. Irmãos, não ouve Deus. Eu não estou dizendo que é errado ficar 2 horas, 3 horas. Você deve ficar quantas horas você quiser falando com Deus. Mas você tem que também ficar, no mínimo, o mesmo tempo ouvindo a resposta. Se você ficar 2 horas falando, pelo menos, então fique pelo menos 2 horas ouvindo o que Deus está te respondendo acerca de tudo aquilo que você falou. Deus não fala nada, mas você para ouvir? Você não para ouvir. Você só fala. Você está entendendo? O que Deus respondeu? Deus não me responde, mas você parou para ouvir. Mas Deus não fala comigo. Mas você ficou quietinho, em silêncio, meditando, esperando. Às vezes lendo a Escritura, escutando uma canção, atento, ouve o passarinho. Irmãos, quantas vezes a gente, né, amor? Ali na praia, ouvindo os passarinhos. Deus, ele se manifesta em tanta coisa, queridos. O Espírito Santo fala através de tantas coisas. Sabe assim, é estar atento. Mas é parar e falar, não, eu preciso ouvir Deus. Deus vai falar através de alguma coisa. E eu estou ali. Então, assim, então aqui o que o Tiago está falando é isso. Olha, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tá? E daí ele ressalta um detalhe sobre a ira. Ele fala assim, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. É muito complicado que quando você se movimenta sobre a ira, a possibilidade da injustiça é muito porque forte. A sua ira produz a sua injustiça. Exato. Que é, né? A sua injustiça mediante aquilo que você acha que é justiça. Mas, ao contrário disso, é esperar na justiça de Deus. E a nossa, querido, justiça, que está mais para injustiça, vai produzir impureza moral, maldade, né? Enfim, e a gente vai, infelizmente, a gente vai trocar os pés pelas mãos, e é isso que, então, o Tiago está falando. Guarde dessas coisas, tenha muito cuidado, né? Exercite ouvir, exercite ser tardio no falar. Sabe aquela coisa assim? Conta até 10. Conta até 10 antes de falar, respira fundo. Enche a boca d'água. Isso, põe um copo d'água. Não engole. É isso, né? Gente, pratica isso, é exercício mesmo. Tudo é exercício, academia, exercício, tudo exercita isso. Daí você vai ver que muita coisa vai melhorar na sua vida. Porque há uma palavra implantada dentro de você. Essa sim é poderosa para te salvar. Tenha isso em mente. Olha o 22. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Enganando a você mesmo. Tá entendendo? Queridos, então, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Queridos, então... E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então é assim, você está ouvindo agora, nesse momento eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Você está ouvindo, nós estamos lendo a palavra do Senhor aqui. E em muitos momentos, né, assim como eu acredito que acontece conosco, que nós somos confrontados, né, como se estivéssemos em frente ao espelho, né, se nós não colocarmos essa palavra em prática... E agora, só para encerrar, mais 2 minutinhos, e agora ele vai falar para aquela pessoa que considera religioso.
Ele fala, e você que considera um religioso, que vai à igreja todo domingo, toda semana, às vezes 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, tá? Mas não refreia a sua língua, não cuida da sua língua, não cuida do que você fala, tá? Você está enganando a você mesmo, tá? Sua religião, aquilo que você pensa que liga você a Deus, tá? Porque a religião vem do latim religare, né? Não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Órfãos, viúvas. Em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Queridos, esse livro de Tiago, ele é maravilhoso, fantástico. Ele vai dar muitas instruções práticas. Mas precisa praticar. Você não pode perder. São apenas 5 capítulos. Um já foi. E essa semana será uma semana poderosa. Poderíamos resumir aqui, né, pastor? Ele fala nesse texto aqui, para que nós ouçamos mais a Deus, ao invés de ficar só ouvindo, a praticar a palavra e refrear a língua. E lembramos, você vai aprender com um professor que nasceu na mesma casa que Jesus, conviveu com Jesus sem acreditar nele. Isso. Tá? Viu ele morrer, viu ele ressuscitar e depois acreditou e depois começou a pregar as boas novas. Tá? Então, imagina quanta coisa boa ele tem para nos ensinar. Vamos lá então? Vamos lá, Vamos lá cumprimentar os nossos